pessoal, seja muito bem-vinda a mais um episódio do STEC Podcast. E hoje minha convidada é super especial. Ela é mãe, ela é empresária, ela empreende fora do Brasil, nos Estados Unidos. E eu deixo você se apresentar. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Mari. Quero agradecer o convite seu do Iago. É um prazer estar aqui. Então, para eu me apresentar, eu sou a Daniela, eu sou casada, mãe do Davi e da Júlia. Falo que é a minha melhor parte da vida. Sou empresária, tenho empresa nos Estados Unidos e hoje eu levo essa vida entre lá e cá. Eu sou cristã, amo trabalhar, amo o que eu faço e hoje eu me sinto muito realizada em poder estar trabalhando com algo que de fato me trouxe propósito, que é a construção de tudo que eu tenho feito. Então, prazer e muito obrigada mais uma vez. Vai ser muito legal, a gente tem muitos assuntos. É isso. Acho que o principal é como que é essa loucura, né, de empreender lá, tá morando aqui, mas eu quero ir lá atrás, Certo. no início de tudo, né, do que você trabalhou, qual que era a sua experiência, ou você já empreendia desde lá de trás? Tá, vamos lá. Não, assim, hoje eu paro para pensar e eu vejo que a minha avó era costureira. Então eu vejo que na minha família já tinha minha avó com essa veia empreendedora, já tinha no sangue, assim, sabe? Mas tirando a minha avó, não era uma coisa normal, assim, na minha família. O empreendedorismo não era uma coisa presente, né? Eu sempre trabalhei em CLT, comecei a trabalhar bem nova, com 14 anos. Com 2009 para 2010 que eu entro na minha última empresa, no meu último registro de CLT, que eu trabalhei no Porto de Santos, na Ultracargo, por aproximadamente 12 a 13 anos. Lá na CLT, trabalhando no Porto de Santos, eu acabei empreendendo em algumas coisas de forma, assim, meio lá e meio cá, né? Então eu tive uma franquia de uma agência de viagens, eu vendi doces. Então, essa parte do empreendedorismo, ela já estava meio que me chamando, assim, mas eu ia conciliando uma coisa com a outra, sabe? Mas só depois de 13 anos que eu decidi largar o CLT para poder, então, começar o empreendedorismo e viver dele, que é bem diferente, de você ficar lá e cá, né? Sim. Mas falando, assim, da minha primeira experiência profissional, assim, da última CLT, no caso, eu tive muitos desafios, foi um lugar que eu aprendi demais, era uma empresa que eu amava trabalhar, até hoje ela é uma ótima empresa, né, e ali eu cresci demais, assim, sabe? Eu aprendi muito sobre liderança em especial, eu comecei como assistente, fui galgando passo a passo, então assistente, auxiliar, analista, até que então eu cheguei no cargo de supervisão. Eu cuidava de toda a parte de facilities, então e muitas vezes, de forma repetida, eu ganhava equipes na qual eu não dominava nada. Hoje isso faz até conexão com a Connection, né? Sim. Então, assim, eu comecei a cuidar de equipe de refeitório, a primeira, mas eu não entendia nada, e aí eu ia aprendendo junto. Eu cuidava de vigilância patrimonial, civil, elétrica, refrigeração, então eram muitas equipes que eu fui adquirindo, fazendo a gestão ao longo do tempo, e a gente ia aprendendo muito. Então, como eu disse, no Porto de Santos, era um público quase que na sua totalidade masculino. Então eu tive que aprimorar e aprender muito sobre comunicação, a forma de comunicar, liderança, né? Porque é um meio também que você não consegue só liderar falando, você lidera mostrando, né? Agindo como. Então eu já vejo que tudo que eu aprendi lá, principalmente nessa parte de gestão de pessoas, ela me ajudou muito nessa migração para os Estados Unidos e também na empresa que é a Connection, que foi a que eu desenvolvi ao longo do tempo, né? Porque uma coisa é você já ter uma área que você domina e trabalhar nela. Outra coisa é você ter que lidar ou fazer a gestão de áreas que você não tem tanto domínio. Então, a parte comunicativa, a parte da comunicação, a parte da liderança, contato com as pessoas, sabe? Muita verdade, olho no olho, é o que fez com que eu fosse conquistando as equipes e mostrando que a gente conseguia fazer trabalhos junto. Não tinha muito essa de... A gente tinha muito prestador de serviço, né? E ao longo do tempo eu percebi que muitas empresas tratam o prestador de serviço como eu sou o cliente, você é o prestador de serviço. Sim, fazem essa separação. E eu tive muito sucesso porque a gente
se viu como equipe. Não é eu sou o cliente, ele é o prestador de serviço, ainda que seja, mas na prática o sucesso dele é o mesmo, é o meu sucesso. Sim. Então, essa questão de trabalhar muito como equipe, ainda que naqueles momentos eu era cliente, fez toda a diferença ao longo da minha jornada, sabe? Sim. Então eu digo que foi uma passagem da minha vida que eu amo e que eu aprendi muito, só que eu tive meu filho, o Davi, eu estava trabalhando, eu tinha entrado na empresa fazia aproximadamente 1 ano, e eu tive a minha última filha, que é a Júlia, que hoje está com 4 anos. Quando eu voltei da licença maternidade da Júlia, eu tinha recebido já uma promoção, que era uma promoção que eu queria há muito tempo, um cargo de liderança, mas as coisas já não tinham mais o mesmo sabor de antes, assim, sabe? Eu já não tinha mais aquele brilho. Aquele encanto, e a empresa estava maravilhosa, assim, estava num momento bem legal, de muito desafio, mas para mim era como se algo tivesse faltando. Assim, era você mesmo, né? Era o lugar que você estava. Exatamente. E aí, você perguntou como que foi um pouco da virada, né? A minha virada, meu marido queria muito ir embora. Eu nunca quis. Nunca quis morar fora? Nunca quis, nunca almejei, nunca Sério? sonhei. Quem queria era ele, no caso. Ele que queria, Tá. Ele queria, e eu achava que eu ia levar isso. Imagina, eu tava no melhor momento da minha carreira, assim, sabe? Realizada, tinha um projeto enorme pela frente. Você ainda tava trabalhando? Eu tava CLT, tava trabalhando. Vocês discutiam ali. Exatamente. E eu achava que não. Tinha acabado de ter minha filha, uma promoção há 1 ano, então tinha desafios pela frente. E aí eu achava que eu ia levar aquela situação e aquilo ia acabar, assim, sabe? E aí eu lembro muito bem um dia que eu falo que foram os meus 3 S's, assim, que eu parei, eu lembro até onde eu tava na empresa, e eu perguntei, falei, deixa eu me perguntar, mas de forma honesta. Não pergunta e resposta, eu e meu marido. Eu pra mim mesma, sabe? Se primeiro eu pensei assim, como que vai estar a minha vida aqui? O que eu penso que vai estar a minha vida aqui daqui os próximos 5 e 10 anos? E aí eu parei, fiquei pensando, eu lembro que eu olhava aquele pátio assim, no Porto de Santos, aquele... E aí eu brinco que eu falo que eu não gostei do que eu vi. Você conseguiu se imaginar já? Eu me imaginei, mas assim, eu não imaginei nenhum passo tão grande na minha vida, sabe? Nenhuma virada de chave. Exatamente, que eu acho que era no fundo aquilo que eu buscava. Sim. Então eu vi mudança, eu vi evolução, mas de forma muito gradativa, muito lenta. Afinal de contas, é óbvio, né? Uma empresa, ela tem toda uma política de crescimento, enfim, normal. E aí eu falo, tá, eu não gostei muito do que eu vi. A segunda pergunta foi, se eu for embora, ou se eu me arriscar a sair daqui, empreender, seja lá onde quer que seja, e eu não gostar, e não der certo. E mais uma vez, como eu assumi o compromisso de responder de forma real, honesta com você mesmo, comigo né? mesma, eu falei assim, cara, se eu administrar bem tudo que eu tô fazendo daqui pra frente, eu volto. Não tem nada, é uma decisão minha, da minha família, não tem nada que me impeça, já que eu fui, eu tenho que ficar, não, assim, do mesmo jeito que eu fui, administrando bem, eu volto, o importante é que a gente esteja bem como família, feliz e tal. Falei, bom, 2-0, né? Tá perdendo. E eu falei, e se eu for e eu gostar? Você deixou a principal por último, né? Exatamente, assim. E se eu for e gostar? For pra seja lá onde quer que seja, mas e se eu for e gostar? Falei, cara, eu posso estar perdendo uma grande oportunidade de mudar minha vida, de experimentar coisas novas, né? E tem uma frase que ela me acompanha há muito tempo e naquela hora ela fez muito sentido, assim, que é uma mente expandida jamais volta pro seu tamanho original, né? De Albert Einstein, E aí eu falei, cara, eu acho que não faz sentido eu ficar brigando para querer me manter no mesmo lugar, sendo que aqui, por melhor que seja, já não tá mais me cabendo, sabe? E aí eu lembro que eu voltei para casa, falei pro meu marido, eu falei, eu acho que faz sentido, eu acho que a gente tem que buscar uma mudança mesmo. Mari, a partir do momento que eu falei aquilo, tudo aconteceu assim, tudo começou a se encaixar, sabe? Praticamente na mesma semana seguinte a gente conseguiu ver as questões da casa, carro, tudo começou a se encaixar. Assim que você pensou e falou, não, eu vou, eu quero, a gente pode. Daí adiante vocês já começaram a ver documentação e tudo mais? Já. A primeira coisa que eu fiz, até pelo carinho e respeito que eu tinha por um lugar que eu amava, foi conversar com a minha liderança, né? Porque, como eu disse, eu estava num momento ímpar da minha vida. Então,
eu sentei com eles, conversei, a gente se alinhou e ficou tudo certo. Uma vez que eu deixei tudo certo na empresa, eu falei, então agora a gente se organiza e segue a vida. Tá. E aí a gente foi pra ver como que ia ser, eu fui pra começar a estudar, mas a virada de chave foi assim, sabe? Foi eu me fazendo essas perguntas, respondendo de forma honesta, e entendendo que, cara, eu não tinha nada a perder, assim, o que pra muitos pode ser perda, pra mim era mudança de fase, pra mim é ganho e perda, não era perda material, casa, carro, isso aí não era aquilo que mexia comigo. O que me deixaria triste era continuar naquele lugar imaginando, mas e se eu fosse? Essa é E se eu é o pior fosse? pensamento. E se eu fosse? E não dá certo, se arrepender, tava tudo bem. Agora, e se eu fosse? E se eu fosse, isso realmente já não cabia mais dentro de mim. E assim a gente fez, a gente foi. Eu lembro que a gente começou com esse papo em abril, maio. Novembro eu tava lá. Tudo muito rápido. Mas tem que ser assim, né? Tudo muito rápido. É claro que a gente se planejou, a gente se preparou. Sim. Mas em novembro a gente tava lá já pra começar a estudar. E aí foi todo mundo, a família inteira? Foi todo mundo, eu, meu marido e meus filhos. Que demais. E só uma curiosidade, seu filho tinha quantos anos? Meu filho tava com 11, mas a gente tinha um combinado. Nós iremos e vamos ver o que vai acontecer, se a gente gosta, a gente fica, começar a estudar. E caso não goste, a gente vai se dar daqui a pouco 3 anos. Não volta com menos disso. Pra, de fato, sim, né? Sim. Porque não dá pra ficar brincando com a vida também, né? Sim. Mas eu lembro que com 3 meses a gente tava lá meio que a passeio ainda. Todo mundo se olhou e falou... É aqui. Não precisa esperar 3 anos. É esse nosso lugar. A gente já se adaptou bem. E aí, quando você chegou lá, qual foi a sua sensação? Considerando que antes você tinha aquele pé atrás, porque a gente fica com medo da instabilidade, do que vai acontecer, de arriscar, a gente tem esse medo por natureza, né? Exato. A gente tem que enfrentar aí, fato. Como que você lidou com essa mudança? Como que foi pra você se ver em outro país, né, longe da família? Como que foi? Porque eu fico imaginando, deve ser um choque, né? Eu acho que como tudo, eu penso que toda decisão, a palavra ela diz, né, que decisão ela vem de incisão, você corta fora alguma coisa. Então, para toda decisão você abre mão de algo para adquirir algo. Sim. Então, assim, tudo isso foi colocado na balança. É claro que como tudo, quando as coisas acontecem, quando você vivencia na carne, as emoções, é tudo diferente. Falar para você que foi tudo fácil é óbvio que não foi, assim. A adaptação do meu filho na escola, foi um começo difícil, assim, sabe? A gente se adaptar, mas o que me fazia, o que nos mantinha mais tranquilo é que nos momentos de mais dificuldade de assimilar cultura, essas coisas, a gente olhava e falava, cara, a gente tá aqui por uma decisão nossa. Isso fazia toda a diferença, né? Porque às vezes tem gente que tá em tantos lugares, em tantas posições e que acaba se achando sem opção, né? Tinha gente que tava lá porque lá era a última opção dela. Então, quando a gente olhava aquilo, a gente falava, cara, aqui não é a nossa última opção, aqui é uma escolha nossa. Sim, então, isso acalmava o nosso coração de pensar, a gente tá aqui por escolha. Sim, e se daqui um tempo, de forma madura, entender que não é aqui, a gente volta. Então, a adaptação, ela foi como qualquer outra, eu acho que como tudo que a gente faz novo, mas eu acho que a gente se adaptou até que rápido, assim, sabe? A gente não teve grande dificuldade, rápido a gente encontrou alguns caminhos, então, por exemplo, comida era uma coisa ruim, a gente não gostava. Rápido a gente encontrou os mercados que tinham as comidas brasileiras e que a gente fazia a nossa comida em casa, então não foi tão, assim, difícil, assim, não, sabe? Teve as dificuldades normais de toda a transição, mas eu diria que não teve nada de extraordinário. A gente mais se adaptou ao que é bom do que teve dificuldade de se adaptar ao que é ruim. A gente tem essa facilidade, né? Exatamente, acho que foi isso. Curiosidade, quem se adaptou mais rápido? Acho que meu marido. Tava doido pra ir, né? Meu marido, ele foi, acho que o que mais se adaptou. Meu filho teve um pouquinho na escola. Minha filha era muito pequena, né? Agora, quando a gente voltou o ano passado, meio do ano pra cá, minha filha não tinha referência daqui. Ela só tinha referência de lá. Então foi bem engraçado que eu lembro que logo que ela chegou à noite, ela falou, nossa, mas por que tem gente andando na rua à noite? Porque lá não tem muito isso, né? Tipo, à noite andando na rua assim, ela viu um monte de gente à noite. Difícil, então ela que ainda, quando voltou aqui. Que interessante, né? Mas foi ele que se adaptou mais rápido, assim. Mas a gente se adaptou bem também. Legal. E aí, como eu falei lá no início, você empreende fora daqui. E aí eu quero saber como que foi o início de tudo. Por que você quis empreender e o porquê lá?
Tá. Lá eu já tinha familiar lá, né? Então isso foi o que ajudou a gente poder ir pra lá. E eu lembro que logo que eu cheguei, eu assisti uma palestra do Paulo Vieira e da Camila Vieira. Sim. E, cara, foi aqui um soco no estômago, assim. Eles falavam muito sobre quantas pessoas vão para os Estados Unidos e acaba tratando aquilo como algo normal. Então, o que ele falava? Ele fazia um paralelo de tipo assim, você sai do Brasil e aí tem um carro bom aqui e você acha que já é o suficiente. Então, você já venceu na vida. Sim. Você sai do Brasil e vem para cá, começa a ganhar em dólares e abre uma empresinha e começa a se inspirar no brasileiro da sua região que teve sucesso. Só que isso é muito pouco. Isso é muito raso. Para você vir para cá e passar por toda a mudança que você passou, você tem que mirar mais alto. Só com isso não aguentaria, né? Não é nem que não aguentaria, mas é pouco. Perto de tudo que você abriu mão e de toda a mudança de vida, o ideal é que você vá para lá almejando mais, assim, sabe? E aí eu lembro que aquela palestra, eu cheguei em novembro, essa palestra ela aconteceu mais ou menos em março, abril, assim. E aquilo virou muito a minha chave, porque eu exatamente estava com a cabeça de tudo que ele falou, sabe? Minhas referências eram alguns brasileiros que tinham dado mais ou menos certo, ela estava bem baixa. E dali eu nivelei tudo diferente. Eu abri uma empresa de limpeza, né? Que eu tenho ela até hoje, a gente faz a gestão dela de forma online. E ali eu comecei a estudar muito. E no meio desses estudos, eu percebi que esse meio, que é o meio do serviço, cara, ele é um meio que dá muito dinheiro. As pessoas, tem muita gente fazendo aquilo, mas nem todos se aperfeiçoam, nem todos tratam aquilo de forma profissional, assim, sabe? E aí eu percebi que ali era um oceano, assim... Era uma oportunidade muito grande. E eu percebi também que quem estava nesse mercado tinha algumas dores, assim, sabe? Eu, num curso que eu estava fazendo nessa área, estudando bastante, eu vi que as empresárias, elas reclamavam muito de eu não consigo sair do operacional ou eu tenho dificuldade de contratação de mão de obra. Falei, caramba, mas todo mundo tem. Tinha pessoas que estavam há muitos anos e ainda estavam naquela luta de limpeza e tal. E aí eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, tá, então são essas duas dores que quem tá nessa área tem, né? Então, de certa forma, é algo que a gente tem que trabalhar rápido para já sanar elas o mais rápido possível. E aí eu lembro que quando foi no final do ano, daquele mesmo ano que eu fundei a empresa, eu estava em casa com um amigo que estava passando férias e a gente estava buscando alguns profissionais. E aí ele falou, se você tá nessa busca aí por profissional, será que não tem outros empresários buscando profissional também? Por que você não faz um sistema disso? Nossa, eu lembro que a minha cabeça explodiu, assim. Eu falei, alugou um triplex na sua cabeça. Alugou um triplex na minha cabeça. Isso foi em que ano? Eu cheguei em 24. Tá. Em 24. Não, 23, dezembro de 23. Foi dia 25 de dezembro de 23. Exatamente, esse start. Só que o que acontece? O que aconteceu comigo foi diferente de uma parte dos empresários. Eu tive a visão completa de cara e ela me assustou. Então, quando ele falou, eu consegui imaginar já algo muito grandioso, assim. E aí que eu falei, imagina, eu vou largar isso pra lá, eu não dou conta disso, eu não vou conseguir... você... Não, eu ignorei aquela ideia, aquela voz. Quando meu amigo tava lá, Quando meu amigo tava lá, eu conversei com ele, tudo, a gente achou legal e ele foi embora. Ele foi passar só as férias, o Renato. E aí, quando ele foi, eu falei, imagina, não consigo. Imagina o que eu tô vendo é algo... ali? Tipo, impotência, medo, assim, sabe? Eu não vou conseguir dar conta, eu tô aqui sozinha, assim, sabe? Dificuldade da língua, E outra, eu sou formada em administração, eu sou mais de humanas. Eu tava falando de uma área de tecnologia. Sim. Como que eu desenvolvo um sistema? Eu não sei nem por onde eu vou começar, assim. Então, não. E foi. Eu falei que sou casada, mãe do Davi, eu sou cristã também, né? Apaixonada por Jesus. E aí eu falo que teve uma vez que eu tava indo pro culto e aí veio muito forte essa mensagem. Nem é sobre você. Tipo, sobre algo que vai ser feito através da sua vida e o quanto impacto aquilo vai gerar, assim, sabe? E aí isso foi depois de uns 3, 4 meses. E aí eu falei, tá bom, eu entendi. Você entendeu o recado. Aí eu retomei o projeto. E aí eu retomei, e aí foi uma longa jornada, assim.
para achar um desenvolvedor, e hoje a gente tem uma parceria incrível, eu com até Igo, né, e a Yasmin é minha prima, e aí a gente desenvolveu todo um sistema, que a gente até tá startou o MVP dele o mês passado, e a gente está liderando ele agora esse mês, colocando ele para o mundo. Mas foi assim que começou, com uma dor que eu percebi que as empresárias tinham, e aí dali a gente começou a pensar, cara, então acho que pode fazer sentido. E é óbvio, a pesquisa, até enquanto ele está sendo desenvolvido, a gente foi fazendo muita pesquisa para entender se dá fit mesmo com as empresárias. A gente não queria fazer algo, vamos desenvolver uma startup. Não, tinha que ser algo para realmente fazer sentido, para sarar uma dor, para ajudar de forma genuína. Os dois lados, né? Sim. Porque eu vi muita gente trabalhando ali, e a gente vê o tempo todo que, cara, só trabalha. É isso, a vida é trabalhar, né? A vida é Quando trabalhar. a gente abre lá o YouTube da vida, que pesquisa como é morar nos Estados Unidos, mais de 50% dos vídeos é esse. Trabalho. E isso, de certa forma, assusta um pouco também, né? Porque tem muita gente que fala, trabalha, tá, mas e depois? Qual é o plano? A gente fez, né, que eu participei do workshop que você tava, né, Maria? Eu falei um pouco disso, as pessoas, elas precisam... Um planejamento faz muita diferença, assim, né? Eu acho que tem momentos da vida que você tem que passar por alguns processos e eles fazem parte. Mas até quando? Até quando que você vai ficar nele? Quando que vai ser essa virada de chave, Você assim, precisa ter essa visão, né? Exatamente, a visão dessa virada. Mas ela começou assim. Foi assim que a Connect E quais, no início, resgata lá, quais foram as maiores dificuldades para você que você falou, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o negócio certo? Você diz da Connection ou não, da imigração? Da Connect. Da Connection Cara, o mais difícil, Mari, por incrível que pareça, foi eu reduzir a imagem que eu tinha. Porque MVP é você fazer o mínimo viável do produto, é você fazer o mínimo para teste. Isso para mim, acredite se quiser, foi bem desafiador, assim, porque eu já tinha na minha cabeça uma visão macro do negócio, assim, sabe? Eu já estava enxergando toda uma estrutura de negócio, todo um ecossistema, assim. Então, ter que voltar, reduzir. Geralmente, o empresário começa ao contrário, né? Ele tem uma pequena ideia e ele vai cascateando, ele vai aumentando. Eu não sei por qual motivo, mas eu já tive uma visão muito grande, assim, sabe? Eu vi coisa educacional, eu vi muitos braços, eu vi muito completo. Então, aquilo me deu muito... Eu falei, nossa, mas por onde eu começo? E agora, E né? agora? O que eu faço? Exatamente. Porque, no meio de tudo isso, ainda que fosse algo para resolver a dor da empresária, conectar um profissional ao empresário, eu senti uma queimação no meu coração para ajudar a helper, que é a funcionária, que está naquela corrida dos ratos, muitas vezes, e trabalhando, e não consegue sair. É diferente do Brasil. Você não tem CLT, você não tem 13º, você não tem muita coisa. Então, cara, se ela para de trabalhar para tentar empreender, não é algo simples assim, sabe? Então, esse foi o meu maior desafio, tornar aquela visão que era inicialmente muito grande, deixar ela menor para a gente poder ir para o mercado, validar e depois ir ampliando ela. Então, eu acho que... E óbvio, a parte técnica, né? Que é o mais difícil, né? Para quem não é. Exatamente. Então, a minha comunicação com eles... Como que foi essa jornada? Porque a gente que não é técnico, né? Por exemplo, tem a STEC, eu não sou nada técnico. Então, a gente vai agregando de outras maneiras. Como que foi para você? Eu tive muita sorte, porque eu tenho uma prima que ela tinha acabado de fazer um curso de tecnologia. Então, ela não era 100% técnica, ou bem pouco técnica. Então, ela me entendia e eu levei a ideia para ela para ver o que ela achava. Que ela já tá nos Estados Unidos há muito tempo, casada com um americano. E aí, eu levei para ela ver o que ela achava. E ela, de cara, achou o máximo. Ela conhecia o mercado e tal. E ela me ajudou muito a traduzir os meus pensamentos para a prática, assim, sabe? Legal. E aí a gente começou muito com a busca de um desenvolvedor e tal. E aí o que a gente achou também, que foi um parceirão dela, que virou meu, assim, e vai por muitos anos, assim, até a gente ter muito sucesso com isso. E sucesso não é só a questão financeira, é um sucesso de ver toda essa máquina que a gente já projetou na nossa cabeça funcionando, assim, sabe? E ele também é um cara excepcional, assim, sabe? Que ele tem muita paciência, ele me explica. Eu lembro que quando ele foi me explicar
essas questões de sistema mais a fundo, ele usou ele fez um paralelo com a construção de uma casa. Cara, e quando ele fez o paralelo com a construção de uma casa, eu entendi de primeira, assim. Sendo que antes ele estava tentando me explicar de forma técnica, e aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, não entendo. Tá falando e outra código, língua. e tá projetando o código do zero, e era muito difícil para mim. E aí eu falei, não tá indo, assim. E aí ele, não, pera, pensa que é uma casa. Aí ele foi indo, aí ele ficou colocando os sistemas como se fosse a construção de uma casa. Nossa, e aquela aula era eu tenho... o que você precisava, A gente ficou né? 3 horas, e ali era o que eu precisava para enxergar. E eu estudei muito também, né? Sim, assim, sim. não de forma técnica, mas eu vi muito vídeo, eu sigo muito especialista. Eu, antes da gente decidir... fazer aquela pesquisa de campo ali, né? A lição de casa também, né? Mesmo que eu não sou uma pessoa... Mesmo que eu não seja uma pessoa técnica, eu tive que entender um pouco antes, mas começa com o código, não, a gente já vai pegar uma coisa pronta, o que é isso, o que é banco de dados, onde a gente vai pôr servidor. Então eu tive que me inteirar muito sobre tudo isso, até para... Teve horas que eu tinha que tomar algumas decisões e que eu tinha que ter o mínimo de base. Eu tenho um compadre que me ajuda também, que ele é bem especialista nessa área. Mas foi assim, eu acho que o primeiro desafio foi tornar uma visão grande em algo menor, para a gente de fato conseguir construir o MVP. Legal. E a segunda foi esses códigos todos dos técnicos serem traduzidos para alguém que não tem nada de técnico. Não sabe praticamente nada. Exatamente. E Connect tem um nome, tem um significado especial por trás? A gente quis o que o nome diz mesmo, conectar, assim, sabe? Não foi nada tão bem elaborado, foi algo que a gente pensou nessa conexão genuína, na junção dessas duas partes do processo. A gente tem algumas ações que a gente já tomou e alguns princípios que a gente vai continuar seguindo. Por exemplo, a gente não é B2C, é só B2B. A gente acredita de fato que a nossa existência é para fazer os dois lados crescer. A gente não quer competir com a empresária, a gente quer realmente ajudar ela a crescer, a escalar o negócio dela. Então a gente não abre mão de ser B2B, mas não tem nada, connection é de conectar mesmo. Legal. É muito diferente, né? Porque quando a gente estava conversando nos bastidores, enfim, e você estava me mostrando, né, como que funciona o processo e tal. Como que foi para você validar tudo isso? Se estava dando certo, se não estava, se eles estavam, enfim, comunicando o que elas estavam fazendo, como que foi? Porque pra gente é tudo muito abstrato, né? Meu Deus, como que ela conseguiu administrar tudo isso? Então, quando que você conseguiu validar de fato, falar, não, isso aqui tá funcionando? Agora, o final disso a gente fez o mês passado, que foi no MVP, né? Então, a gente tem um grupo com empresárias e um grupo com helpers, né? Com profissionais, e elas se cadastraram na plataforma e elas começaram a fazer esse exercício. Então, a empresária postou a vaga dela, a helper aceitou esse trabalho. Eu, como dona de uma empresa de limpeza, também sou cliente da minha empresa, que é a Connection. Então, eu posto vaga e a helper entra e eu contrato ela pelo sistema. Então, além de ser a CEO da Connection, eu também sou uma cliente dela. Então, eu consigo validar porque é algo que eu também tenho a minha expertise, e por isso começamos com essa área da limpeza. E a gente tem essas outras empresárias também, essas outras helpers que elas estão entrando. Hoje, a parte de contratação nos Estados Unidos ela é feita muito de forma informal ainda, principalmente nessa área da limpeza, né? É feito muito por grupo de WhatsApp. Então, posta que precisa de uma vaga, que precisa trabalhar, outra posta que precisa de alguém para o trabalho. Então, as duas pontas acabam postando muito em grupos de Facebook, e a gente vem agora para fazer essa ruptura desse sistema informal, assim, sabe? E trazer mais tecnologia, trazer mais profissionalismo e mais segurança para ambas as partes também, né? A gente iniciou o bate-papo falando sobre sua experiência CLT, né? Ali toda a gestão, a liderança, toda essa experiência que você teve, né, no CLT. Você diria que isso te ajudou em todo esse processo de morar fora, começar a empreender, algo que você não entendia 100% ali? Teve alguma coisa que você conseguiu reaproveitar? Teve muita coisa, Eu diria que, em especial, é um pouco sobre essa questão de liderar áreas que eu não domino, assim, sabe? Liderar áreas que, muitas das vezes, eu não tinha noção de como funcionava. Mas eu falo que eu fui muito abençoada porque as pessoas que trabalharam comigo, elas sempre foram muito
leais, talvez, e parceiras, assim, sabe? A gente tinha muita parceria. Uhum. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com os eletricistas, eu fazia muita pergunta, mas por que que é assim? Não, Uhum. sabe, eu acho que uma coisa que ficou bem claro nessa minha trajetória, que eu acho que funcionou muito bem, é Uhum. eu nunca me colocar como sabendo algo que de fato eu não sei, ainda que seja líder, Uhum. Ah, sabe? sabe tudo, né? Famosa sabe Exatamente. tudo. Mesmo que eu fosse líder da equipe, não faz sentido não, Uhum. mas eu acho que tem que ser assim, não, assim, a gente tinha muita parceria de conversa, mas por quê? Por que que você vai fazer isso? E eles tinham que me explicar. Uhum. Sim. Não de forma. Aí era o contrário, né? Eles não Uhum. podiam ser tão técnicos, mas a Sim. gente tem noção das coisas. Então, não, por que que você vai construir esse quadro desse jeito? Uhum. Mas como assim? O aterramento. Mas, sabe? Aí eu ia perguntando e eu ia aprendendo muitas vezes com Uhum. eles. No começo, quando eu aceitei esses desafios de fazer a gestão dessas áreas, eu lembro que eu falava pro meu gestor, cara, eu não consigo, não tem como, né? Mas eu fui percebendo que ele tinha razão, porque às vezes o técnico, ele é muito técnico, principalmente nessa área que eu trabalhava. Sim. Eles eram muito bons naquilo que eles faziam, Uhum. só que eles não tinham a visão do todo. Então, por diversas vezes, eu conseguia ajudá-los a solucionar um problema que, ainda que eles soubessem solucionar, eles não estavam enxergando todo, eles não tinham uma visão mais ampla da coisa, sabe? Sim, E aí sim. eu chegava e falava, cara, mas por que você não tenta fazer por ali? Por que a gente não faz de uma outra forma? Ah, é verdade, dessa Uhum. outra forma Uhum. pode dar certo. Então eu vi aquele meu receio de, cara, eu vou contribuir com o quê? Com uma equipe técnica. Eu cuidava da área de vigilância patrimonial e do sistema de CFTV, então só Uhum. de câmeras eram mais de Meu 220, Deus. sabe? De forma leal, de Sim. forma honesta, olho no olho, sabe? Eu Uhum. nunca tive grandes problemas em falar aquilo que precisa ser dito, sabe? Isso é bom. Eles brincavam que eles falavam, nossa, quando você fala mais baixo é quando dói mais. Olha só. Então, tipo, eu nunca tive problema, porque sempre foi Uhum. muito com muito respeito, mas é o que tem que ser. Sim. Eu acho que, sabe, é o combinado. Uhum. Então, essa parte de liderar trabalhos na qual eu não domino, ela me ajudou muito também na construção da Connection, e ela Uhum. também me ajuda hoje a fazer a gestão, de certa forma, à distância Sim. Não da dá equipe de spoiler limpeza. ainda, que a gente vai falar sobre isso É. já já. Quer complementar? Eu te Não, interrompi, pode falar, perdão. não. Tá. E uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala nos Estados Unidos, empreender e tudo mais, é a questão da cultura. Certo. E quando você vai sozinho, a gente fala que quando a gente vai sozinho para um lugar diferente e tal, a gente se vira nos 30, né? Come besteira, enfim, a gente se vira nos 30. No seu caso, você, seu esposo, e você tinha 2 crianças pequenas. Então, como que isso impactou na vida de vocês, essa questão da cultura? Porque é muito diferente. Como É que... muito diferente, mas, por exemplo, eu fiquei em Claremont. Claremont Tá. é uma cidade um pouquinho mais, 20 minutos de Orlando mesmo. Ah, tá, legal. Mas Flórida tem muito Muito brasileiro. brasileiro, né? Então, hoje, assim, muito brasileiro, muito mercado brasileiro. Uhum. Então, hoje, de verdade, você, dependendo do lugar que você fica, você não sente muito. Pelo Uhum. contrário, tem brasileiro que já procura locais mais Que afastados não tenha brasileiro? para você conseguir Uhum. desenvolver melhor o inglês, Uhum. para você não ter tanto brasileiro, para que você consiga se desenvolver Sim. no inglês ou na Sim. cultura. Uhum. Então, essa questão ali por onde a gente estava, a gente não teve tanto desafio por conta disso, assim, sabe? Já é um Ah, lugar foi meio um ponto positivo ali para você. abrasileirado, Aham. exatamente, assim. Então, já tem muito brasileiro ali, então não foi tão difícil. A escola do meu filho, por exemplo, esse foi um desafio, Uhum. porque ele chegou, não tinha nenhum brasileiro na escola. Meu Deus. Ele tinha quantos É, anos quando ele o Davi, foi? ele tava com 10 anos, 10 10 anos. anos, não tinha nenhum brasileiro. Então, pra ele foi bem desafiador. Eu lembro que eu falei pra ele assim, filho, você entra pra escola e você não se preocupa com mais nada. Nota, porque ele teve que voltar meio ano, né? Uhum. Sim. Por conta do calendário ser É diferente. diferente. Uhum. Eu falei, você entra pra escola e você não se preocupa com nada. Eu só quero que você saiba onde é o banheiro, a entrada, a saída. Lá eles fazem simulado de emergência, de Uhum. evacuação, né, Uhum. diária. Eu falei, só se preocupa com isso. Depois a gente vê nota. E assim funcionou, sabe? Ele chegou lá já sabendo alguma coisa de inglês ou Muito nada? pouco, só o que ele tinha na escola. Uhum. Mas Tá. não valeu assim muito, né? E aí o que aconteceu? Ele começava a usar o tradutor do celular quando ele Ah, que legal. precisava. A professora acabou deixando, porque não tinha nenhum Legal. brasileiro, né? Uhum. E aí ele ia usando, até que chegou um momento que a professora falou pra ele, agora chega.
com 2 meses no máximo, assim, ela falou, chega. Sério? E na hora ele ficou pé da vida, ele falou, nossa, ela não deixa eu usar. Só que pergunta pra ele hoje. Hoje ele fala, logo depois ele falava, né, mãe, foi a melhor coisa que ela fez comigo. Porque quando Olha ela só. arrancou dele, ele foi obrigado a se e virar, cabecinha né? boa Sim, também, sim, né? sim. 12 Sim, 12 tá tudo anos, fresquinho tudo ainda, fresquinho. né? Então aí ele deslanchou no inglês. Hoje ele fala bem fluente, assim, ele Olha, tá até legal. preocupado de não perder com esses 6 meses, mas o celular dele tudo é bem inglês. Então pra ele foi bem desafiador a questão da escola, mas eu falo que ele foi gigante, assim, Olha, sabe? Realmente. Ele foi bem... ele foi maravilhoso, assim, sabe? Ele desenrolou tudo isso de uma forma brilhante, assim. Você falava inglês? Nada. Nada. Como que é empreender sem falar a língua de lá? Então, mais um problema. Mais um porque- desafio. eu acho assim, você consegue começar, você não consegue crescer. Tá. Eu acho que é isso, assim, Ok. sabe? É o que eu falei, eu tinha, hoje 100% dos meus clientes, eles são americanos, né? Mas eu tinha 95% americano e 5%, nem 10% brasileiro. Mas a facilidade, o CRM que eu uso, ele me traduz, Google Ai, que legal. Tradutor, tudo te ajuda a sair dessa, assim, né? A passar a barreira do inglês. Sim. Mas não é sustentável, né? Não é consegue ficar assim pra não, sempre, não né? dá, não dá. Você não consegue crescer, sabe? Você não consegue se socializar de fato. E mais do que isso, às vezes também sai da sua bolha brasileira também, Sim, né? sim. Os Estados Unidos, ele é tão grande. E por conta da língua, às vezes a gente fica tão preso àquele grupo, né? Por conta de medo de se expor, porque meu inglês ainda não tá pronto. Tá. Então Fica hoje cômodo, né? exatamente, cômodo, mas limitado. Sim. Então eu acho que essa questão do inglês é algo fundamental para quem quer também ir para um próximo nível. Show. Então, agora você tá fluente. Agora eu tô estudando. Tá caminhando. Agora eu tô Vamos estudando. fazer podcast em inglês agora. O próximo, né, Mari? Quem sabe até lá, né? Eu esteja fluente isso. também, igual você. É isso. Hoje você tá aqui no Brasil. Certo. Que não deve ser fácil, né? Sair de lá pra cá. Você falou do seu filho. Tem uma história que a gente conversou no off, que eu acho muito legal a gente falar aqui também. Quando você veio pro Brasil, quando vocês voltaram, o seu filho teve um choque de realidade. Eu acho essa história o máximo, porque é muito curioso como a percepção deles, né? Conta pra gente que história é essa. Ele voltou e ele tem muitos amigos aqui que ele ama muito, né? E pra mim ele ia ficar aqui muito bem e não ia querer mais voltar. Eu achei que eu tivesse problema com ele pra volta. Mas não, assim, sabe? Ele voltou, ele se conectou muito com os amigos, ele ama os amigos dele, mas ele sentiu muita falta de lá já. Então, ele achou que lá eu acho que ele tinha mais liberdade, né? Sim, ele tinha mais liberdade para andar, ia para um lado, para o outro, no condomínio. E aqui, quando a gente voltou, ele não tem a liberdade que ele tinha lá. Sim, né? Eu acabo deixando ele um pouco mais preso. As saídas é mais controlada, ou vai de carro, vai de Uber para um lado e para o outro. Então, hoje ele estuda numa escola técnica também, mas é tudo mais controlado. E eu acho que ele estranhou um pouco essa questão do controle. Lá ele era mais solto, sabe? Então ele falou, eu quero ir embora. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. E ele tá desesperado para voltar. Quando que vocês voltaram ao Brasil? A gente voltou junho do ano passado. Junho do ano passado. A gente voltou por uma questão estratégica. Eu quero perguntar exatamente isso. A gente voltou por uma questão estratégica da Connection, assim, sabe? Então a gente entendeu, junto com a parte estratégica que estava nos ajudando, que era importante a gente voltar agora, no final do ano passado, né? Em junho a gente voltou, pra gente fazer o lançamento da Connection agora. E aí a gente está se preparando para poder voltar o ano que vem. Então a gente voltou para tratar algumas questões que a gente tinha para tratar aqui. Foi uma decisão nossa em família também. Foi e aí difícil a gente decidir isso? Foi difícil decidir isso. Se sair de lá? Foi difícil decidir. Depois que você se acostuma, Exatamente. Mas a gente entendeu que era um direcionamento nosso para voltar também. E a gente também muito temente. A gente acabou voltando, mas já com tudo meio programado para o nosso retorno. E a gente entendeu que esse momento aqui era necessário, assim, sabe? E tá sendo muito bom pra gente. O ano passado, ainda que tudo que a gente tivesse programado para acontecer o ano passado, nada aconteceu. Porque é sempre assim, né? Exatamente. Tudo aconteceu como tinha que acontecer e foi muito bom, assim, sabe? A gente aprendeu muita coisa o ano passado, a gente viveu meio ano... 5 anos em meio ano. Sabe quando você vive 5 anos em meio ano? Foi a gente o ano passado. O retorno de vocês, então, foi estratégico? Foi estratégico, assim. Foi total estratégico pra gente
se reestruturar nessas questões de empresa e voltar de uma forma diferente para lá. O ano que vem, provavelmente, a gente deve estar voltando. Definitivo? A gente quer ficar definitivo ou lá e cá, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas perguntam, qual é o melhor? Eu falo, cara, não tem o melhor, assim, sabe? Eu acho que cada lugar tem a sua particularidade, cada família gosta de uma coisa, gosta de um jeito. Sim. Pra gente, pra minha família, funcionou bem lá, assim, sabe? Tem coisas que a gente quer ajustar, mas pra gente funcionou bem, a gente gostou, se adaptou. Então, eu acho que é isso. Tem muita gente lá que quer voltar também, né? Sentir muita falta. Sim, sim. Então, a gente quer... A gente se adaptou bem. Eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? Esse é o ponto, de não querer vir embora. Eu acho que a gente se adaptou bem e a gente quer voltar sim. E a gente volta provavelmente já o ano que vem. Vamos ver como que tudo se desenrola por aqui. Tem essa questão da Connection, que esse mês a gente lança ela pro mundo mesmo, né? Legal. Sai do MVP, e ela, a gente tem certeza que vai ser um impacto bem legal e a gente está muito animado com tudo que a gente está construindo também. Uma coisa que me chama a atenção também, porque a gente já sabe que empreender não é fácil, né? Já tem suas dificuldades gigantescas. E no Brasil, eu digo no Brasil ainda, aqui onde a gente mora, a gente tem que lidar com diversos desafios, coisas que saem ali do planejamento, né? Pessoas, enfim. E aí eu fico imaginando como é você ter que fazer essa gestão de longe. Então você está aqui, mas o seu negócio está lá. Como que é para você fazer essa gestão online? Eu acho que são duas coisas. Primeiro é você ter parceiros bons lá. Então, na empresa de limpeza, por exemplo, eu tenho uma parceira. Então, isso dá Você tem alguém lá que te ajuda? Eu tenho alguém lá que tem. Então, isso dá um match perfeito. É brasileira Legal, também. Isso dá um match perfeito. A gente está até passando por algumas reestruturações na empresa agora. Vamos fazer um rebrand dela, vai ficar bem legal. Mas eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente fala de serviço, eu diria que não dá para você fazer a gestão totalmente à distância sem ter um braço muito fiel e leal e assim lá. Eu acho que seja lá qual for o serviço, eu acho que é muito difícil, né? Sim. Fazer serviço, a gestão de serviço à distância sem ter essa pessoa-chave lá, sócio, parceiro, eu acho que não dá. Já na empresa que é a Connection é diferente. Porque ela é uma empresa de tecnologia, ela é um SaaS. Então, onde quer que a gente esteja no mundo, Você isso não vai fazer a diferença, sim, exatamente. Consegue administrar, então, eu acho que tem essas duas diferenças. Eu acho que para a empresa de prestação de serviço, não tem como você fazer a distância sem ter um ponto focal, sabe? Sem ter um sócio, sem ter um parceiro, sem ter alguém que seja você fisicamente no lugar. Legal. Então, acho que esse é um ponto. Agora, já na outra, que é de tecnologia, eu acho que aí é mais tranquilo. Aí você consegue liderar, porque é muito mais de forma remota, né? E pela internet do que física. Sim. A nossa audiência também tem uma galera boa aí que também nos assiste de lá, dos Estados Unidos. Enfim, Vocês também têm negócios lá. Nós também temos. Como você falou, como eu não sou técnica, então eu não vou me arriscar muito. Mas a gente deixa pro próximo. Exato. Tá? Pro próximo, a gente tem uma audiência aí americana, olha que chiqueza. Olha. Muito chique, Quem sabe né? o próximo, né, lá? Então. Boa ideia, gostei dessa ideia, gostei. Olha. Amei. Ainda bem que tá gravado, né? Pra gente marcar. Exato. Ainda bem que tem, né? Estão aqui, tem pessoas que estão, né? Fingindo que tá trabalhando, assim. Ele tá ouvindo, mas ele tá ouvindo. Daqui a pouco ele começa a se movimentar, que ele é ativo também. A gente já pode fazer isso tipo mês que vem. Exato. A gente leva tem coisa câmera. ainda esse ano. Tem coisa ainda esse ano. A gente leva a câmera e vai. Super. Se ele não quiser ir, eu vou, tá bom? Fica tranquila, não tem problema. Já vamos alinhar. Resume pra mim um resumão do que é a Connect. A Connection, ela é um sistema que ela vai fazer a conexão, vamos falar até como se fosse aqui, assim, ela é um sistema que vai fazer a conexão do empresário com o empregado. Legal. Sabe? Então, para os Estados Unidos, ele vai, nesse momento a gente vai pegar a empresária, o que a empresária hoje está precisando de mão de obra? A Connection é um banco de mão de obra, só que a gente está trazendo mão de obra já capacitada. Já pronta. Ali, já né? pronta. Tá. A gente tem algumas questões que a gente já está trazendo, Legal. alguns treinamentos, então ela não sai crua. Hoje, como que você faz muita contratação nos Estados Unidos? Você faz muito por grupo de WhatsApp. Então, você posta lá, oi, eu como empresária posto, oi, eu preciso de uma helper para trabalhar amanhã. E a helper também posta, oi, tem alguma vaga de trabalho para... Então, isso é feito muito de forma informal, grupo de WhatsApp, por indicação. Oi, você conhece alguém? Redes sociais. Exato. E a gente veio para trazer conexão de forma tecnológica. Então, a gente desenvolveu um sistema que ele vai fazer a conexão dessas duas pontas. E a nossa ideia, de verdade, é o que eu falei, a gente não vai deixar de ser B2B.
porque a gente realmente acredita na evolução das duas partes, sabe? Hoje, a empresária ela precisa de uma mão de obra, e é importante que ela valorize essa mão de obra, porque sem essa mão de obra, o trabalho dela não acontece. A mão de obra precisa valorizar a empresária, porque sem o trabalho, ela também não leva o sustento para casa dela. Sim. Então, a gente quer trazer mais consciência desses dois lados, sabe? A gente quer que... É um pouco que nem Brasil, assim, sabe? O empresário não é o vilão. E o empregado, ele não é o coitado. Cara, a gente tem que trabalhar junto, dar as mãos, assim, sabe? E se ajudar. É claro que a gente sabe que as duas partes, às vezes, falham, né? A gente, em todo o processo, isso acontece. Mas a Connection, ela tá aqui para fazer essa união e o crescimento dessas duas áreas, sabe? Legal. A gente percebeu ao longo do tempo que tem muita iniciativa e tem muita ação, muito mentor para o empresário, que é fantástico para desenvolver o empresário. Mas ninguém hoje fala com funcionário. Ninguém tem esse olhar, né? Ninguém tem o olhar por o funcionário. E como que é o empresário sem o funcionário? A conta não fecha. Não tem. Então a gente vem para fazer essa junção, sabe? Para criar esse elo, mas trazendo mais educação, mais capacitação, assim, sabe? Não é capacitação a palavra inicial, mas é mais consciência, eu diria, sabe? Do papel de cada um. Então a Connection, ela vai conectar essas duas pontas. Sem querer querendo, você já fez um pitch de vendas aí para nossa audiência americana. É muito isso. Bom. Vai ser Dani, se deixar, a gente fica o dia inteiro, né? Porque tem assunto, tem conversa, sabe como que é. Mas, pra gente já ir finalizando, conta pra nossa audiência, deixa uma dica, sei lá, o que você achar necessário, como essa jornada dupla, digamos assim, você aqui, seu negócio lá, mas com vontade de voltar, e vai voltar se Deus quiser. Deixa um recado final pra nossa audiência. Um recado final. Mari, eu acho que de tudo que eu já vi até aqui, uma coisa que tem muito me chamado a atenção é o quanto as pessoas trabalham e trabalham muito. Trabalham assim, muito mesmo, eu acho que é a palavra, mas às vezes sem saber muito bem ou sem ter muito claro aonde elas querem chegar, sabe? Eu acho que nesses últimos 3 anos isso ficou mais evidente em mim. Em tudo que eu olho, eu enxergo um pouco mais isso, assim, sabe? Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem, eu diria para você ter mais domínio e mais clareza da sua própria vida, assim, sabe? A gente foi para os Estados Unidos com um plano claro, tudo mudou, mas a gente tinha um plano claro. Eu falei pra você que a gente voltou ano passado com um plano, tudo mudou, mas a gente tinha um plano. Então, acho que ter um plano de vida, ter sabe? Um objetivo, ter um objetivo claro, eu acho que te ajuda muito e te fortalece nos dias ruins também, sabe? Hoje, quando os dias ruins vêm, eles vão, a gente sabe por que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. Eu sei onde eu quero chegar daqui 3, 4, 5, daqui 10 anos, eu sei para onde eu estou mirando. E eu vejo que às vezes as pessoas elas trabalham muito sem ter muita clareza de para onde elas estão indo, o que elas estão construindo, onde elas querem chegar. Né? E o tempo passa muito rápido, né? Então eu diria que tome rédea da sua vida, monte o seu plano pessoal, familiar, e ainda que a rota ela mude, você não perca o seu plano principal de vista, assim, sabe? Que você foque nele. Eu acho que a gente pode mudar a rota, mas não pode perder o ponto de chegada, né? Então, eu acho que esse é o... Ter persistência. Exatamente. Né? Quando você vê aonde você quer chegar, a sua persistência, ela mantém, porque você sabe onde você está chegando, né? Então, eu acho que essa era a dica, assim, montar um plano e tomar mais posse da sua vida com um plano, sabe? Metas de onde você quer chegar, por que você está fazendo o que você está fazendo hoje, onde você está indo... Mais clareza, eu acho que é isso. Muito bom, parabéns. Obrigada. Dani, muito obrigada pela sua presença. Ai, eu amei, adorei. Eu amei. Quem sabe a gente não faça uma parte 2, né, em Orlando. Será um Quando você for, você me avisa. Pode deixar, pode deixar. Vamos dar uma pressionada aqui com o rapaz que tá ali olhando. Isso aí. Dani, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito feliz Mari, de conhecer sua história, sua trajetória. É um exemplo, porque a gente se conhece além, né, daqui. Exato. Então é um exemplo, sim. Sou apaixonada por conversar com você, enfim. Eu que agradeço. Tem muita coisa que a gente aprende, né? Conversando uma com a outra. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, para nossa audiência, ficamos por aqui. Compartilhe esse episódio, curta esse episódio e comenta aqui o que você achou, né? Pra gente ouvir a opinião da galera. Muito bom. Até o próximo Tech Podcast.